Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha só, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós usamos vários gêneros do discurso. Nós já vimos isso. Nós resumimos as nossas ideias, nós comentamos, nós elaboramos textos de entretenimento nas nossas conversas, e isso também é visto na hora da leitura escrita, né, nas obras já publicadas. Hoje nós vamos falar de editorial. É importante você conhecer, diferenciar os gêneros textuais, até para fazer citações, até também para construir o seu próprio texto e se tornar um grande autor. Quem sabe, né? Um grande escritor aí da nossa literatura, uma grande escritora. E o programa Eu Fico em Casa Aprendendo. Esta é uma aula de língua portuguesa comigo, Cacau Satero, e vamos ao assunto de hoje. Vamos falar do editorial, que é um gênero do discurso. Olha, acompanha na tua tela. Eu trouxe para vocês aí uma rede social própria incentiva o estudo. Olha só, escola passa tarefas por meio de comunidade virtual, mas uso de Orkut, meu Deus, o que é isso? Twitter e Facebook ainda é polêmico. Esse texto aqui é bem antigo, né? Tá falando ainda de Orkut. Eu botei assim uma interrogação para a gente poder trabalhar o editorial, que é um texto com características próprias. Olha só, eu achei interessante esse modelo de editorial, porque está falando de rede social dentro da educação, e hoje é o que mais estamos fazendo em função da pandemia. Tem professor que está usando plataformas aí, o Google Meet, o Google Classroom, mas também tem professor que está usando o Facebook, o Instagram, para poder fazer essa comunicação com seus alunos, né? Nem todo mundo tem acesso às mídias. Tem lugar aí no Maranhão onde não tem ainda uma boa internet, um bom sinal. E é por isso que é importante aí você nos assistir aqui pelo canal da TV Educação, tá bom? Então vamos avançar aprendendo aí o que é um editorial, como fazer um editorial, analisando os editoriais de maneira geral? O editorial é um texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Então, gente, quando acontece um fato, quando inventam alguma coisa, quando alguém de expressividade fala alguma coisa, sempre vai haver várias opiniões. Por exemplo, nesta semana nós lemos, o Papa fez uma brincadeira que aqui no Brasil ninguém vai se salvar, porque tem muita bebedeira, não é assim? Tem muita bebedeira e muita festa. Parece assim que o povo não tem tempo para fazer as suas orações. Lógico, isso foi um tom de brincadeira, mas como o Papa é uma autoridade espiritual, isso vai gerar o quê? Muitas opiniões, né? Textos opinativos, onde as pessoas vão concordar, discordar, achar que a brincadeira foi de mau gosto, enfim. Textos opinativos, eles existem em função de situações que vão ocorrendo ao longo da nossa vida. E sempre vai haver o envolvimento de alguma personalidade, tá? Alguém vai twittar, né? Vai colocar lá no tweet, né? Fazer um tweet, aliás, colocar no Twitter, fazer um tweet de uma frase. Às vezes a pessoa coloca aquilo de forma errada. Quem nunca soltou aí uma pérola diante de uma situação, de uma conversa informal, e aí isso gerou uma polêmica? Não foi isso que eu quis dizer, para que eu falei aquilo? Então, o editorial são textos opinativos em função de coisas que vão acontecendo, ok? E aí, tome muito cuidado se você tem rede social, aquilo que você vai escrever, aquilo que você vai postar, porque sempre vem alguém fazer um comentário com o texto opinativo, principalmente quem usa muito stories no Instagram, status de WhatsApp, faz uma postagem, o teu time perdeu, alguém vai lá e vai fazer uma piadinha, a pessoa não gosta, enfim, uma pessoa tem um posicionamento político, coloca uma coisa, o outro vem e faz um comentário. É assim que a vida funciona. Embora editoriais sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar objetividade. Os editoriais apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo,
país, cidade, classificados, entre outros. Então, esses aqui são os componentes de um jornal, por exemplo. A gente está falando de editorial. Se você chegou agora, estou falando de editorial, um texto opinativo que se apresenta, por exemplo, em jornais, tá? Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião por meio da comunicação. Revista, jornal, rádio também, tá? Tanto dos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados Carta ao Leitor ou Carta ao Leitor, tá certo? Para o editorial, inicialmente, é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente uma estrutura básica de texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Então, assim, o editorial ele tem uma característica que é fugir um pouquinho do padrão. Você já sabe que quem escreve o editorial é o editorialista e ele vai explicar, apresentar, analisar um fato e colocar nesse texto, se ele é opinativo, obviamente ele vai ter uma opinião. Só que essa opinião vai ser apresentada de forma coletiva, tá? E por isso não tem a assinatura, tá certo? Você pode fazer um editorial? Sim. Você pode publicá-lo na sua rede social e avaliar uma situação, como eu citei há pouco, né? Eu estou citando algo que aconteceu, que dá muita margem para comentários. Como outra coisa assim que dá muita margem para comentário, quando um time é campeão e não apresentou um bom futebol na decisão, isso não vai anular o desempenho dele durante a competição. Mas, quando uma pessoa gosta muito de um clube, ela não quer nem saber. Quando o torcedor é fanático, ele vai defender o clube, ele vai olhar características boas até quando o time joga ruim, certo? Por isso que o editorial é um texto opinativo, tá certo? Mas isso não quer dizer, gente, que os editores, os editorialistas, né, vão colocar opiniões pessoais baseadas naquilo que eles acham a respeito das coisas, sem considerar os fatos. É outra história. Eu falei aqui do futebol, porque eu gosto de futebol, porque eu lido com isso, e eu acho interessante trazer exemplos para que a gente se familiarize com o assunto abordado, tá bom? Por ser um texto profissional e direcionado ao amplo público, a linguagem é exigente e padronizada, buscando garantir com isso uma identidade de texto jornalístico, bem como impessoalidade e a acessibilidade à leitura, tendo em vista a diversidade de tipos de leitores dedicar ao leitor. Olha só, aqui fala de uma linguagem mais rígida. Como eu já disse, é um texto apresentado em jornais, em revistas, então tem que ter e seguir o padrão da língua portuguesa. Nada de coloquialismo, nada de palavras chulas, nada de gírias. E, se houver necessidade de usar um termo assim, coloca-se as aspas. Se tiver necessidade de citar alguém, ou melhor, citar a fala de alguém do jeito que alguém falou, coloca-se as aspas. Você já viu no telejornal quando o apresentador diz assim: Fulano de tal disse, abre aspas. Aí ele cita lá a frase que Fulano de tal disse e depois ele diz, fecha aspas. Por quê? Porque é um texto oral, o telejornal é um jornal que a gente assiste pela TV, ele é oral, a apresentação dele é oral, os textos apresentados são lidos para nós, então ele faz essa observação, abre aspas. Por quê? Porque ele não tem nenhum comprometimento com aquela fala, tá certo? No editorial a gente já sabe, é uma linguagem padronizada, é a língua portuguesa sendo respeitada na questão da gramática normativa. Lembrando que a fala é diferente, nós podemos usar termos que na escrita nós não vamos poder escrever, dependendo para quem se escreve, tá? A gente tem que tomar muito esse cuidado. Características do editorial.
É essencial, já falamos disso, que se utilize a língua na norma culta, evitando, contudo, palavras e expressões muito específicas ou arcaicas. Arcaico é aquilo que quase você não vê mais, quase ninguém usa, pois podem dificultar a inteligibilidade do texto. Ainda é comum uma estrutura sintática na voz passiva, com verbos na terceira pessoa do presente do infinitivo. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, nós já falamos disso, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Então você já sabe, vai escrever um editorial, tem que respeitar a norma culta da língua portuguesa, tá? A sua opinião vai ser colocada. Olha só, eu estou falando com vocês e para dar continuidade à explicação eu falo assim, ó, tá? Tá? Tá é um vício que a gente vai adquirindo. É, às vezes nós não percebemos, eu percebi agora, mas eu acho que eu já falei outros ou outras vezes, tá? É uma interação. Presente onde? Na coloquialidade, na fala, é natural. Mas, ao escrever um texto, você não vai colocar isso aí. As marcas da coloquialidade. Outra coisa, foi falado em palavra arcaica, em desuso, palavras que você não vê, não utiliza mais, são vocabulários do tempo dos nossos avós. Está errado, Cacau? Não, não está errado. Acontece que um texto é escrito para um público e esse público é muito extenso. Pode ler meu texto um adolescente, uma pessoa adulta, uma pessoa de mais idade. Então, eu tenho que ter uma linguagem clara, com respeito à norma gramatical, mas que o meu público, sendo ele de que faixa etária for, de que década for, de que cabeça for, né, no sentido assim, de pensamento, de ideologia, de posição política, entenda o que eu quero dizer ao construir o meu editorial, ok? O editorial se divide em três partes principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Obviamente, se você escreve sobre um assunto qualquer, esse assunto precisa de um pressuposto. Às vezes você vai falar de meio ambiente, acontece alguma coisa que prejudica o meio ambiente. Você vai escrever um editorial sobre isso, você tem que ter um pressuposto teórico aqui, bem no início, para fazer com que a pessoa que lê o teu texto entenda que esse assunto é relevante por questões ambientais. Ok? O desenvolvimento é o texto em si, que vai apresentando uma sequência de ideias, logicamente encadeadas, e depois a conclusão, a sua opinião, tá bom? Na introdução, deve apresentar uma contextualização do tema, é onde a pessoa vai se situar, o leitor vai ficar por dentro do cenário no qual ele também vai se inserir e o ponto de vista vai ser apresentado. Trabalhar com informações mais conhecidas para dar um ponto de partida para a seguinte discussão. Apresentar uma tese. Tese é uma ideia geral sobre um assunto. Então, vou apresentar uma tese a respeito dos problemas ou questões levantadas. Desenvolvimento. Aprofunda os tópicos indicados na introdução, contextualizando o tema por meio de novas informações, apresentando suas teses com fundamentação e embasamento, principalmente com o uso de dados concretos ou reais. Toda vez que você elabora uma tese, você está elaborando uma ideia geral sobre determinado assunto. Só que a sua ideia tem que ter um embasamento, ela tem que estar fundamentada em alguém que estudou, alguém que pesquisou e publicou o quê? Algo sobre o assunto. Publicou os dados concretos, reais. Como é que eu vou falar de meio ambiente, de crise no meio ambiente sem dados? Só no achismo? Não pode. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade onde qualquer declaração sem uma fonte é chamada de
fake. As fake news, por exemplo, são textos falsos, são notícias falsas que são colocadas no nosso meio para confundir a cabeça dos leitores por conta de situações reais que estão se construindo no nosso meio, mas alguém que precisa do apoio de pessoas começa a enxertar textos falsos que se publicam, que circulam com uma velocidade assim assombrosa. Caiu na rede, pronto. Não é peixe, é notícia. Falsa ou não, ganha repercussão. Ok? Conclusão. Faz uma síntese do que foi dito anteriormente, apresentando, em certa medida, um resumo geral do que se aprendeu. Afirmar com o texto. É também comum uma reafirmação da tese apresentada, bem como a retomada de informações chaves, além de indicações de possíveis caminhos para o enfrentamento das questões. Estou dando exemplo de meio ambiente, mas tem outros, tem aborto, tem racismo no século XXI, certo? Tem uma série de assuntos que podem fazer com que nós escrevamos um editorial. Eu falei há pouco das fakes. Quando você receber uma notícia, tenha um cuidado de verificar se aquela notícia é verdadeira, tá? Eu sei que notícia falsa não tem fundamento, mas ela pode virar pretexto para a repetição de algumas inverdades. E pessoas que não têm o hábito de leitura vão acreditar no que os outros dizem. Então, gente, muito importante conhecer os textos para produzi-los. Mais importante ainda é conhecer os fatos para produzir o texto. Afinal, nós sabemos que um bom texto, um texto bem elaborado, ele pode mudar a cabeça de uma pessoa. Ela pode pensar igual ao autor ou discordar dele. Mas para eu discordar, eu preciso ter embasamento, eu preciso de fatos, eu preciso de ideias certeiras, ideias verdadeiras para contrapor aquele que escreveu sobre um assunto do qual eu discordo, ok? Olha um exemplo aí de editorial, chamado Vergonha Americana. Naquilo que já virou um trauma recorrente, o sistema eleitoral americano fez o mundo prender a respiração. Foi assim em 2000, quando George W. Bush triunfou só um mês depois do pleito numa disputa judicial. Em 2016, Donald Trump repetiu seu colega republicano Bush e também venceu sem maioria no voto popular. A distorção vem do confuso modelo em que ganha quem conseguir mais votos no colégio eleitoral, ou seja, a maioria dos votos delegados dos 50 estados. Esse texto faz referência às eleições norte-americanas, que são bem diferentes daqui do Brasil. Então, lá, a eleição vai acontecendo por estados, né? Assim, colégios eleitorais. Então, aqui nessa introdução, o editorialista faz um apanhado, ele traz, que eu chamei de pressuposto, né? Traz os pressupostos para fazer com que o leitor obviamente, leia o editorial e compreenda o assunto a ser abordado, tá bom? Nessa eleição indireta, quando a polarização se acentua, pequenas diferenças podem mudar o resultado final. Como já esperado, Trump tumultuou o processo ao cantar vitória antes da hora, com apenas resultados parciais favoráveis em estados nos quais a corrida contra Joe Biden estava apertada. Olha só, aconteceu. Houve eleições nos Estados Unidos e o Donald Trump perdeu. E, em função disso, o editorialista faz aí o comentário e expõe a sua opinião, se baseando em algo que aconteceu, colocando as suas ideias e trazendo o leitor para dentro dessa situação. Pior, disse que iria à justiça com o objetivo de parar a contagem, de modo a interromper o jogo antes do fim. Sua tese furada é que os democratas estimularam o voto antecipado pelo correio, o que poderia gerar manipulação. A pandemia impulsionou a modalidade neste ano, mas para o presidente
Isso é uma enorme fraude. É uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos esta eleição, atacou. Observe aí que no finalzinho, nas aspas, tem a fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então o autor fez questão aí de colocar aspas para evidenciar que aquela fala não pertence a ele. Compliquei?